A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Nós sabemos aqui que Davi tinha um alvo, um objetivo. O alvo de Davi, o objetivo de Davi aqui na terra, era que o templo de Deus fosse edificado, para que a arca do testemunho não mais ficasse debaixo de tendas, de cortinas, mas tivesse um lugar adequado de honra para se colocar a arca de Deus. E Deus se agradou do coração de Davi, porque ele se preocupava com a arca de Deus, com o testemunho de Deus no meio do povo. Então nós vamos ver aqui como é que Davi preparou todas as coisas. Já vimos todos os materiais que Davi preparou: ouro, cobre, prata, madeira, todo tipo de profissional. E vamos continuar vendo aqui. Organizou todo o serviço sacerdotal. Vamos ver aqui o que mais Davi fez. Então, o rei Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Então, mesmo que você não fosse um dos principais, um dos maiorais, um dos príncipes, mas se você fosse um varão valente, você seria convocado para essa reunião que Davi promoveu. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Não se esqueça que Davi, ele era o menor da sua casa, e talvez o mais desprezado, o que menos honra tinha, porque ele cuidava de ovelhas. E naquele tempo, a profissão mais desprezada, mais humilde, que ninguém queria fazer, era ser pastor de ovelhas. E era isso que Davi era. Um dia o Senhor falou para Davi: eu te tirei de trás do gado. Está vendo? Te coloquei você como príncipe e chefe do meu povo. Então Davi sabia o seu lugar. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Puxa, se o Senhor nos escolher por filho, e ele escolher ser nosso pai, nossa vida aqui será uma maravilha, não é verdade? Não se esqueça, todo varão valente foi chamado para edificar a casa. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Pena que Salomão não fez isso, né? Não foi fiel ao Senhor como Davi, e ele se corrompeu com as suas muitas mulheres. 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres. A maioria não era do povo de Israel, eram pessoas das nações vizinhas. Até com o rei do Egito ele se aparentou.
E essas mulheres corromperam o seu coração, e ele foi praticar idolatria com as suas mulheres. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Nós sabemos a história, a trajetória do povo de Israel depois de Davi. Quando chegou no seu descendente Roboão, o reino de Israel foi dividido em duas partes, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Depois as 10 tribos foram entregues para Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E as 2 tribos foram entregues para o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E acabou o período de reis em Israel. Puxa, mas aqui falou, e os vossos filhos depois de vós para sempre. Porque Deus tinha feito essa aliança com Davi para sempre. Pois é, depois de 70 anos, mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer, o povo voltou da Babilônia. Edificou-se novamente o país de Israel, a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão. E Jesus veio. Nós sabemos a história. No ano 70, tudo aconteceu novamente. O povo de Israel foi destruído pelo imperador romano. Acabou o país de Israel, o templo e a cidade. Mas em 1948, aproximadamente 70 anos atrás, mais uma vez a nação de Israel surgiu do pó, do nada. E hoje é uma superpotência. Não é a principal das nações. Há nações mais poderosas que Israel, você olhando a questão bélica e política. Mas ela é uma superpotência. Então Deus está cumprindo aqui a sua promessa, a sua aliança para sempre. Olha, Israel será a nação que vai dominar toda a terra politicamente. Quando? Depois da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O reino será restabelecido. Quem será o rei? Davi? Não. Jesus Cristo, o Senhor. Ele será o rei dos reis. Ele vai estabelecer o seu reino para sempre em Israel. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve